Olá, hoje eu quero falar com você sobre a coragem de ser imperfeito. Existe um livro que eu gosto muito, que é da escritora Brené Brown, e tem esse tema, a coragem de ser imperfeito. Indico ele para você. Mas essa pergunta, apesar de ser o tema de um livro, certamente ela mexe com a gente, né? Mexe comigo. E é por isso que eu quis trazer esse tema hoje, para que a gente possa refletir juntos. Uma reflexão que eu faço é coisas que quando eu era criança eu tinha, não vou dizer vergonha, mas eu tinha um receio. E eu não digo vergonha porque quando criança a gente normalmente não tem muita vergonha, né? É um momento que a gente ainda não tem muito a percepção de julgamento, de rejeição, de aprovação ou não dentro das regras sociais, mas vão imputando em nós essas regras, né, esses padrões de comportamento. E quando a gente se dá conta, ao longo da vida, é que a gente percebe que a gente vai tentando, ao longo do caminho, se moldar ou se transformar em alguém que nós não somos, né? Tentando se espelhar em algo ou em alguém para se sentir aceito, para se sentir amado, para se sentir pertencente, para se sentir aprovado, adequado dentro de um determinado grupo, seja ele familiar, seja ele social de amigos, seja ele num ambiente profissional, e a gente está o tempo inteiro tentando se adequar. Eu entendo hoje que essa adequação, em muitas ocasiões, ela é necessária. A gente precisa ter uma resiliência, a gente precisa brincar entre os perfis comportamentais, que cada um tem um perfil comportamental, cada um tem uma habilidade, cada um tem talvez um jeito único, né? Posso dizer assim, de ser. Só que na prática, não necessariamente a gente vai para um lugar e depois volta, se adapta a um comportamento que exige um determinado grupo e depois retorna para ele. Hoje, para ele que eu digo, nossa essência original. Hoje, com todo o acesso que a gente tem das mídias, das redes sociais, desse nosso mundo, né, universal globalizado, em que a gente vê tantos padrões e que está sempre muito evidente aquilo que está sendo aplaudido, aquilo que está sendo aprovado ou valorizado pelos outros. E quando a gente se dá conta, consciente ou inconscientemente, a gente está se forçando a se adaptar àquele padrão. E é por isso a importância de responder. Você tem coragem de ser imperfeito? Ou seja, você tem coragem de ser você mesmo, de assumir que você está fora do padrão do que é pregado, seja pela moda, pela sociedade, pelas regras sociais de poder aquisitivo, ou enfim, de tantas outras coisas? Eu vou usar o meu exemplo para que a gente possa refletir, tá? Hoje eu me dou conta que aquilo que no passado me causava um certo desconforto, um certo constrangimento, hoje talvez seja a minha maior habilidade, a minha maior força, ou talvez aquilo que eu tenho o maior prazer de dizer que eu sou, tá? Quando eu era criança, eu me recordo bem que uma das minhas maiores habilidades, ou pelo menos a que primeiramente se destacava, era uma necessidade e uma habilidade muito, muito, muito latente de se comunicar. Eu sempre fui muito de falar, de me comunicar, me comunicava com os olhos, com o olhar, com o sorriso. Sempre tinha uma forma de entrar, ainda que fosse num grupo totalmente distinto do meu, como, por exemplo, grupo de pessoas já adultas, de pessoas que já estavam ali no núcleo de conversa com meus pais. E eu sempre tinha alguma tirada, uma sacada meio sagaz de entrar e do nada eu estava participando daquela conversa. Só que muitas das vezes, na verdade, para a maioria, na maioria das vezes, o que eu escutava era: minha, fica quietinha, filha, por favor, ó, cala a boquinha, fica quietinha só um pouquinho. A gente está conversando, os adultos estão conversando, fica quietinha. Isso era uma coisa comum. Eu passei, talvez, a minha infância inteira ouvindo uma frase, seja ela qual for, tentando me calar, tentando me adaptar àquele comportamento de só escuta, só escuta. Não se pronuncia, não se posiciona, não comenta.
E aquilo para mim era quase que inevitável, porque eu estava o tempo inteiro querendo ouvir e querendo falar. O ouvir para mim era uma coisa importante, porque eu me sentia com uma habilidade de aprender e de compreender o que estava sendo dito. E eu queria validar se o que eu estava entendendo, o que eu estava aprendendo estava certo. E quando eu validava que estava certo, eu queria me posicionar, eu queria fazer parte da conversa, eu queria fazer parte do todo, mas num ambiente que não necessariamente eu tinha sido convidada, né? E como criança, às vezes a gente não tem muito esses filtros. E aí, quando eu trago para o dia de hoje, que a gente tem acesso a tantas ferramentas e informações que nos levam a pensar quais são as nossas habilidades naturais, quais são as nossas competências, né? Muitas das vezes eu encontro pessoas que passam a vida toda sem saber no que de fato ela é boa, ou sem saber de fato qual é o sentido da vida, né? O que traz sentido, o que traz propósito para ela. E existe a ferramenta Ikigai, que ela nos faz perguntas, né? Vocês vão poder ver aí. Ela nos faz algumas perguntas para identificar exatamente o que você ama, né? O que você é bom? O que você pode fazer para contribuir para um mundo melhor? E o que você faz com naturalidade, sem esforço e pelo qual você poderia ser pago? Tantas outras perguntas que vão se conectando e que no final a gente chega exatamente naquilo que é o nosso propósito, o nosso sentido, nossa razão de ser. E toda vez que eu preencho essa ferramenta, a minha razão de ser, ainda que eu tente dar uma manipulada, que eu tente responder, talvez não com tanta verdade ou respeitando tanto aquilo que está na minha essência, tentando meio que moldar ali, ainda assim eu caio na mesma resposta, de que a minha razão de ser e a minha maior habilidade é comunicar, é falar. Se tem algo que eu tenho prazer em fazer é ouvir, e dentro dessa audição, desse ouvir atentamente, é conseguir compreender, juntar a reflexão que eu faço sobre o assunto e me posicionar. Me posicionar muitas das vezes de uma maneira sincera, que pode acontecer, de tipo, não conheço o assunto, não sei, mas acho que temos um caminho para pesquisar. Ou, o que eu já vivi de experiência sobre esse assunto é isso, isso, isso e isso. E não que aquilo seja uma receita de bolo, não que seja usado com o intuito de induzir a pessoa a uma decisão, mas pode ser usado como uma referência, uma fonte de ideias em que a pessoa, muitas das vezes, por si só, ela diz, é isso, muito bem, eu vou pesquisar por aqui, eu vou procurar por ali, ou de repente ela mesma, ao ouvir uma outra reflexão, ou dividir o que ela está pensando com alguém, ela mesmo chega à consciência de que ela tem a resposta. E ela acha a resposta aqui dentro da cabecinha dela. E para mim, ouvir as pessoas, estar ligado com pessoas, sempre foi a minha maior habilidade. Dentro do meu mundo de trabalho, da minha vida profissional, atuando em ambientes corporativos, a minha maior relevância na minha análise sempre foi uma habilidade de se relacionar. Os meus ganhos em termos de resultado, de entrega, sempre foi quando eu estava lidando com pessoas, quando eu estava realmente buscando potencializar pessoas, quando eu estava buscando desenvolver e fazer com que elas mesmas acreditem nas habilidades e nas competências que elas possuem. Então, isso é algo que se é possível quando a gente tem a habilidade de observar, de ouvir, de sentir também, porque é preciso empatia, é preciso um olhar que vai além do que está transparecendo numa comunicação não verbal, né? É preciso também filtrar e identificar um pouco dessa essência, desse olhar, né? E hoje, quando eu olho para esse Ikigai, eu fico pensando assim, nossa, se eu soubesse desse potencial, se eu acreditasse nesse potencial lá no início, quando eu estava fazendo uma escolha da minha carreira, lá quando eu estava realmente decidindo o que eu ia querer me formar, o que eu ia escolher como uma graduação, talvez eu tivesse seguido um outro caminho. Arrependimento do que eu segui? Não, porque em todos os caminhos, em tudo aquilo que eu consegui construir, a comunicação sempre me favoreceu, né? Mas talvez eu tivesse feito uso dela com mais força, com mais veemência, com mais vontade, com mais coragem.
teria me exposto um pouco mais, né? E falando ainda dessa questão da coragem de ser imperfeito, é um pouco disso. Eu te pergunto, você tem coragem de expor a sua melhor habilidade? Tem coragem de expor um talento que talvez só você e seus familiares ou quem convivia com você na infância tem conhecimento de que você o detém? Ou talvez você já enterrou essa sua habilidade porque você mesmo não acreditou nela. Porque talvez ao olhar da sociedade, o que você tem para entregar dentro dessa habilidade natural da sua essência de infância, talvez você julgue ou as pessoas julguem que isso é muito pouco, ou isso é comum demais, ou é irrelevante. Mas existe uma coisa que é muito importante, que você saiba. A forma como a gente faz uma coisa a transforma em algo único, em algo diferenciado. Você pode executar uma tarefa, uma função que diversas outras pessoas fazem, que existe uma livre concorrência. Mas quando você faz com amor, quando você ama o que você faz, quando você tem realmente ali prazer, sentido, realização, propósito em fazer o que você faz, o como você faz se torna extraordinário, se torna diferenciado. E essa diferença é que faz com que você se destaque, é que faz com que você ganhe uma referência ou talvez um olhar especial, que é como se destacar na multidão, mesmo que você esteja exatamente igual à multidão. Pode estar igual por fora, mas o que nos diferencia é o que está dentro. E o que está dentro é só percebido quando ele é colocado em evidência. E é por isso que eu te convido a fazer o que você faz com amor. E se hoje o que você faz, o que você escolheu executar na tua vida como uma carreira, como uma profissão, como uma habilidade com a qual você usa para ter o seu recurso financeiro ou para se desenvolver em algo que te traga sentido, se você não está vivendo isso, se você não está executando algo que te traga felicidade, prazer, sentido, realização, que você utilize essa ferramenta. Para e se pergunta em cada uma desses quadrantes, em cada um desses círculos aqui, vai percorrendo e respondendo com toda sinceridade para você. E ao final você vai ver que tudo está interligado. E eu te desafio a me contar aqui nos comentários se a resposta da tua razão de ser não foi exatamente uma habilidade que você, ou que seus familiares, ou que amigos mais próximos já tinham percebido lá atrás, já tinham dito para você que, olha, você tem tal habilidade. E que talvez naquela época, ou quem sabe até hoje, você mesmo nunca se autovalidou, nunca se autoaprovou ou acreditou que isso poderia ser transformado em algo que não só seria realizador, mas que também seria talvez uma fonte de sustento e uma fonte de sucesso, né? De reconhecimento na tua vida, nas tuas habilidades profissionais. É isso que eu te convido a fazer hoje, tá? Olha para dentro de você. Uma forma que muitas das vezes eu uso no meu dia a dia, e principalmente quando eu faço o uso dessa ferramenta, não só comigo, mas com qualquer um que de repente se aproxime de mim querendo uma orientação para qual é o meu sentido da vida, em que eu sou bom, para que eu presto, né? Para que eu presto? Uma forma de chegar nessas respostas da maneira mais sincera e mais assertiva é você voltar à sua memória e pensar como você pensava lá atrás. Eu gosto muito de voltar a uma época quando eu tinha aproximadamente uns 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos, e me enxergar mentalmente como aquela Vaninha, como aquela menininha, e procuro pensar como ela pensava. E faço as perguntas, essas perguntas do Ikigai, para aquela Vânia, para aquela menininha que não tinha todos aqueles filtros, não tinham todos aqueles preconceitos, não tinha limitação imposta por todos os padrões que a gente vê hoje. E quando eu pergunto para ela e ela responde com toda a naturalidade, fica claro, me reencontrar. Existe uma palavra no hebraico que é Lesh Lehá, que é voltar
para dentro, cair para dentro. E esse é o meu convite. Vai para dentro de você, vai para dentro, fecha a porta, conversa com você, conversa com o seu íntimo. Pergunta para a velha pessoa que você foi um dia, na verdade, para uma infância, para uma criança que nunca deixa de existir, né? Que está sempre aqui dentro e viva dentro de cada um de nós. Pergunta para aquele ser humano que é só emoção, que não tem julgamento, que não tem vergonha, que não tem preconceito, que não segue padrões, que é livre. E perguntando para o seu eu livre, responda cada uma dessas perguntas e identifique qual de verdade é a sua razão de ser. O que de fato você pode fazer, ainda que te pareça tão comum, tão simples, mas que vai fazer toda a diferença nesse universo. E depois me conta, quem você decidiu ser ou quem você decidiu voltar a ser. Essa foi a minha decisão. Eu decidi voltar a ser eu mesma. Eu decidi ser livre. Eu decidi falar. E isso traz todo sentido para a minha vida. E é por isso que eu fico tão feliz de poder dividir com você as minhas reflexões. Porque aqui eu estou conseguindo ser quem eu nasci para ser. Quem Deus me criou para ser. E eu espero que você encontre a sua verdadeira essência e que você se conecte com o propósito, com o sentido, com a missão, com os planos que Deus tem para você. Tá bom? Um beijo e tenha coragem de ser quem você de verdade é, quem Deus te criou para ser e impactar o mundo. E quando eu digo impactar o mundo, ele começa primeiro impactando, a você mesmo e depois as pessoas mais próximas que estão aí do teu lado. Porque você vai fazer a diferença quando você fizer tudo o que você faz com amor. Beijo!